acabou a brincadeira. Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. E hoje a gente está aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola. E dessa vez vamos analisar o terceiro jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Brasil perdeu para Camarões e a gente vai fazer essa análise do jogo depois da vinheta. Este foi um jogo que o Brasil foi com as reservas, para mim, com todos os motivos. Não tinha como não ir. Para mim, é muito mais assustador a chance de perder mais jogadores do que a possibilidade que tinha de perder o primeiro lugar do grupo ou qualquer outra coisa. Não tinha motivo para mim para ir com os titulares, um jogo que não valia de nada. Valia, né? Mas não. É um risco complicado que eu tendo a concordar, que não deveria ir titular. Não valia de nada. E não valia e não fizeram um pingo de esforço a mais, assim. Não saíram do planejamento em nenhum momento por causa de estar perdendo ou por causa de não estar ganhando. O Tite só colocou algum titular para jogar quando não tinha mais nenhum reserva. E eu, no lugar dele, teria botado o Everton. Oh, meu Deus. E não o Rafinha. Eu não teria botado o Rafinha, mas o Everton não teria botado. Eu preferia botar o Everton de atacante do que o Rafinha. Mas eu teria botado o Everton no gol. Pra mim, eu já deixei bastante claro que não importou de nada esse jogo pro Brasil. Importou. Nem para Camarões. Importou mais ainda. Então, toda a análise que eu vou fazer é porque aconteceu, mas tudo que aconteceu não valeu de nada. Valeu. E o que aconteceu foi que o Brasil teve mais dificuldades para se defender do que nos outros jogos. Não teve o seu tripé principal ali, né, de defesa com Casemiro, Marquinhos e Thiago Silva. Exato, o Ederson teve que fazer muito mais que o Alisson nos dois jogos em um só. Pois é, o Ederson teve defesa difícil ali, depois sofreu o gol. E o Alisson, até agora, 0 chute no gol dele, né? O Alisson não teve que fazer defesa nessa Copa. Camarões chegou pouco para incomodar o Brasil. Teve um momento ali mais de alguma pressão, assim como contra a Suíça. O Brasil teve mais dificuldades na questão de sofrer ataques no final do primeiro tempo e no começo do segundo. E ficou lá na frente, criando muitas chances e perdendo, principalmente Martinelli, o Epassi fazendo uma partidaça, que inclusive não devia estar jogando se não fosse uma treta louca do Naná Hong-Song. E o Martinelli, se tivesse num dia mais inspirado, ou se o Epassi tivesse num dia menos inspirado, o Brasil teria ganhado esse jogo com muita tranquilidade, inclusive. Não foi o que aconteceu. Essas chances criadas não foram convertidas, quando, no final das contas, uma jogada bem ruim ali do sistema defensivo do Brasil, que estava com vários jogadores em uma superioridade imensa. Só uma falha bem ridícula, eu diria. Aboubakar ali sozinho conseguiu cabecear a bola entre os dois zagueiros, né, o Militão e o Bremer, e fez o gol da vitória de Camarões. Fez aquilo tudo, né? Foi expulso depois. Que ele é um louco. Eu fico imaginando se a Sérvia faz um gol, Camarões passa para a próxima fase, e o Aboubakar, que nesses últimos 2 jogos de Camarões, não pode jogar porque foi um louco. Ele saiu tirando a camisa já tendo cartão amarelo. Foi uma coisa ali que eu realmente queria perguntar pra ele o que passou ali. Se ele disse tô nem aí, se ele esqueceu ali na hora que tinha cartão. Eu sei lá o que ele já acreditava que não ia passar. Realmente me pegou isso aí. O Brasil não jogou mal, mas principalmente pelo fato de acho que ser o time reserva, que tem pouco tempo de jogo junto, no caso nenhum, né?
tem mais ali nos treinos, mas ainda assim eu acho que é pouco, bem pouco em relação a jogar de verdade, e principalmente numa seleção em que os períodos de treinamento são bem menores e várias vezes com jogadores diferentes. Por exemplo, o Fred foi titular por boa parte do ciclo, né? E hoje estava como um dos reservas que jogou e ele está acostumado a jogar com outras pessoas, e as outras pessoas estão acostumadas a treinar com outras pessoas, não com o Fred, durante o ciclo todo. E eu acho que isso cai no entrosamento, fica menos fluido o jogo do time e principalmente o fato de que falharam nas chances que tiveram de fazer gol. Eles tiveram pouco poder de fogo nesse jogo Brasil. Os dois pontas começaram bem, o Martinelli foi bem até o final, mas perdendo muito gol. O Antony sumiu no meio do primeiro tempo já. O Rafinha, em 10 minutos, criou mais perigo. Pra mim, o saldo desse jogo, como eu já disse no começo, é nada, porque o jogo não é nada. Mas para jogadores específicos pode ter saldos diferentes. Os jogadores tinham que estar querendo jogar para mostrar serviço, para tentar conseguir vagas em próximos jogos, né? Eu acho que foi um jogo que muitos jogadores tiveram interpretações diferentes das partidas de várias pessoas. Teve gente que gostou do Pedro, teve gente que não gostou. Teve gente que gostou do Everton Ribeiro, teve gente que não gostou. Teve gente que gostou do Daniel Alves, teve gente que não gostou. Porque quase todo mundo falhou em vários momentos. E os acertos deles, alguns enxergaram mais, outros menos. Não sei, eu sei que pelo menos pra mim, quem sai talvez com um saldo mais positivo desse jogo, apesar do gol, são os defensores, os zagueiros. Militão, enfim, já é conhecido, né? Acho que o Bremer jogou até mais com o Militão nesse jogo. Uma pena a lesão do Alex Telles, né? Muito difícil que ainda volte, e eu acho que vinha fazendo uma partida boa. E impressionantemente só sobrou até o Militão, mas de lateral ali, laterais convocados, só sobrou o Daniel Alves. Inclusive, outro que também gerou muita controvérsia, tem gente falando bem, tem gente falando mal, o Fred e... Tem gente falando bem. Sim. E aí entra o Bruno Guimarães no lugar dele, que tem gente falando bem, tem gente falando mal. Foi uma partida que teve esses dois lados da moeda, né? De o Brasil conseguir se mostrar bons, conseguir se mostrar capaz de se defender bem, de atacar bem. Porque o Brasil fez isso, o Brasil se defendeu bem e atacou bem. Só que não conseguiu concretizar isso numa vitória. Teve essa margem de erro nos dois casos, que foi quando pôde. Tanto no ataque erraram muito e na defesa erraram o que foi crucial, né? Eu acho que o Rodrigo fazia um jogo interessante, que talvez a saída dele tenha atrapalhado mais o ataque do Brasil. Eu acho que, apesar de ele não ter feito tudo que eu esperava bem mais do Rodrigo nesse jogo. Eu acho que ele estava fazendo mais do que a maioria e fez mais do que o Everton Ribeiro, na minha visão, bem mais. E dificultou um pouco a vida do Brasil nesse jogo, apesar de eu achar que talvez não era nem para ele estar jogando. Porque eu não sei se o Neymar volta ou não volta. Então, pra mim, se o Neymar não voltar, não era pro Rodrigo estar jogando. E sim o Everton Ribeiro desde o começo. Então, é tudo especulação que a gente vai ter daqui pra frente, né? Porque a gente não sabe quem volta ou não volta. E tudo depende disso, né? Pra gente ter nossas opiniões sobre quem deve jogar, quem não deve jogar. E pra mim, se o Neymar não jogar, não puder jogar, joga o Rodrigo. Mas se o Neymar puder jogar, tiver liberado pela comissão médica, ele tem que ser titular contra a Coreia do Sul. Eu não penso assim. Eu colocaria ele no banco e só colocaria ainda no segundo tempo se realmente
fosse o jogo se configurasse para isso e fosse algo que o jogo pedisse mesmo. Não, O jogo tá pedindo já. eu não vejo isso. Por ser a Coreia do Sul e meu time tá se encontrando sem ele ainda, apesar de que não houve uma sequência do que aconteceu no segundo jogo, porque eu acho que se encontrou mais durante a partida, não foi logo de cara, teve alguns problemas no primeiro tempo. E por isso eu acho que chega sem necessidade de iniciar com o Neymar, não 100% provavelmente. Que eu ainda não sei, eu não sou o médico que está lá para saber se ele vai estar 100% ou não. Se ele tiver, óbvio que eu quero que ele jogue de cara. Se o médico disser que ele pode jogar, ele tem que jogar. Não tem como não botar o Neymar numa Copa do Mundo se você tem ele à disposição, a não ser que tenha alguém fazendo por onde estar ali numa situação dessa. E não tem, então tem que ser o Neymar, porque não tô na Copa do Mundo, eu não vou poupar o Neymar para jogar contra o Bayern, não. Não é isso que eu penso. Não acho que é poupar o Neymar para jogar contra o Bayern, e sim deixar ele inteiro para a sequência da Copa. Porque Aí perde sem ele e é poupado para jogar contra o Bayern. não acho que seja isso. Eu também não achava que ia perder para Camarões, não. Sim, também. E não, Pois é, então bota o Neymar. não, acho que não vale a pena correr esse risco, até porque ele 70% ou 80%, sei lá, não 100%, muito provavelmente não aguente 90 minutos. Então, acho que escolher bem, caso se for necessário, os minutos bem para ele jogar, para usar ele, seria mais inteligente. Sim, começa. Discordo. Se não, bota faltando 10 minutos quando tá perdendo, perde a Copa e você só poupou ele para jogar contra o Bayern. Discordo porque eu não acho que seria 10 minutos, não. Meia hora, melhor se botar no primeiro tempo já é mais. Mas aí eu já não sei se precisa disso. Não acho que é um caminho inteligente para mim. Então vamos poupar ele para jogar contra o Bayern e Não. os laterais, para mim, se o Danilo voltar, que é o que parece mais provável de todos os que estão lesionados, ele tem que jogar na lateral esquerda e, para mim, volta o Militão para lateral direita. Eu acho que o Militão foi melhor contra a Sérvia. Danilo e Militão é triste para mim. Do que com o Daniel Alves foi contra Camarões. E aí eu iria de Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo. E aí no meio, Casemiro, óbvio, Bruno Guimarães, que pra mim, por mais que tenha tido seus erros no jogo contra Camarões, pra mim esse jogo dele contra Camarões é melhor do que o do Paquetá, do que qualquer jogo do Paquetá na Copa e do que qualquer jogo do Fred na Copa. Também. Imagine contra a Suíça. Então eu iria de Bruno Guimarães, Rodrigo ou Neymar, se o Neymar tiver, e Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison. Estes pra mim são as melhores opções para o Brasil jogar contra a Coreia do Sul nas oitavas e provavelmente avançar para pegar Japão ou Croácia. Disso tudo, eu acho que eu só tenho um pé atrás em relação a Danilo e Militão. Não acho que assim, apesar de que com o Bruno Guimarães o time fica menos dependente do apoio dos dois laterais. Não que necessariamente os dois não apoiem, mas Todos os jogos do Brasil os laterais apoiaram muito. Os 3 jogos. Não acho. Os 3 jogos estava toda hora o povo lá na frente. Mas digamos que não é o forte e não fazem tanto quanto eu gostaria. Igual. O Daniel Alves não apoiou mais do que o Danilo e o Militão. Eu não sei. Subiu Eu mais. não achei que o Daniel Alves foi o Daniel Alves que eu esperava no sentido de apoiar mais. Mais do que ele apoiou, não mais do que o Danilo. Mas eu acho que sim, foi um lateral bem mais ofensivo.
Agora, bem não, mais ofensivo. Depende do que é ofensivo. Agora, eu não sei realmente. Talvez seja mais seguro mesmo deixar Danilo e Militão, mas eu fico com isso na minha cabeça. E o Rafinha eu também não colocaria. Eu iria de Antony, porque realmente eu venho gostar. Eu gosto de ver gente gerando em cima da bola. Gosto também, não vou mentir. Mas eu acho que o Antony faz uma Copa melhor que o Rafinha. Gerando em cima da bola, vai pra Olimpíada dançar break. Não. E eu acho mesmo que, É o segundo ouro olímpico. que o Antony hoje jogou melhor e todas as vezes que ele até jogou menos minutos que o Rafinha também. Mesmo que hoje o Rafinha tenha entrado bem, ao meu ver. É uma evolução e a gente sabe que o Rafinha tem um grande potencial, assim como outros que não chegaram tão bem. Eu acho até que o Rafinha é melhor do que esses, que são Paquetá e Fred, que a gente já falou também. Se o Vinícius Júnior me dar uma canelada, a gente tava nem pensando em Antony. Não, eu acho. Rafinha. Deu uma assistência maravilhosa que o Vinícius Júnior dá uma canelada. Dá um chute de fora que dá perigo. Dá quase um gol pro Brasil contra Camarões. Uma jogada ali de fundo cruza. Acho que deve ter sido o Pedro que. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, enfim, alguém perdeu o gol lá dentro da pequena área. No primeiro jogo, saiu na cara do goleiro 2 vezes. O Antony gira em cima da bola nos 3 jogos. Não. Eu acho que o Antony, primeiro, puxa mais o jogo para ele. E diferente do Rafinha em cima da bola. que aparece mais esporadicamente no jogo. E esporadicamente cria muito mais perigo do que o Antony. E faz com que o Vinícius Júnior tenha que morrer praticamente no jogo. Mesmo que isso também passe pelos meias tocarem muito mais só por Vinícius Júnior por algum motivo. O Antony, eu acho que faz também muito essa ligação com outros jogadores. Ele pega a bola, dá passe de primeira, ele envolve muito o seu marcador e deixa ele mais preocupado, eu diria também. Preocupado em não deixar o homem dançar em cima da bola, mas eu quero saber a tua opinião. Gol, Rafinha, o Antony não chegou perto do gol. Eu disse no, mas tudo bem. Ah tá, enfim, mas mesmo assim eu prefiro quem chega perto do gol. E eu quero saber quem tu prefere. Se tu prefere quem dança em cima da bola ou quem chega perto do gol, bota aí nos comentários, bota a tua escalação que tu colocaria contra a Coreia do Sul, o que tu achou desse jogo contra Camarões e todas as tuas análises sobre tudo isso que a gente falou, o que tu concorda, o que tu discorda do que a gente disse. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra para seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é isso, tchau!